Meu nome é Nicole, porém todo mundo me chama de Cole. Tenho 36 anos. E não sei dizer se isso me parece muito ou pouco para quem já teve que enfrentar guerra por fora e silêncio por dentro. Na minha identidade está escrito Tenente Coronel do Exército Brasileiro, mas na casa onde nasci, onde aprendi a me sentar ereta à mesa e a não interromper os outros, esse título nunca significou nada. Ali, minha voz sempre pareceu menor do que a do meu irmão, mesmo quando eu voltava de operações de resgate no sertão ou reuniões com generais em Brasília. E foi por isso que, mesmo sem ter recebido o convite, eu fui. A data estava marcada desde janeiro. Jantar de aniversário do meu pai. 68 anos, carne assada, vinho nacional, a velha toalha xadrez e, claro, todos reunidos na casa da minha mãe. Todos menos eu, aparentemente. Nenhum convite por mensagem, nenhuma ligação, nem mesmo um aviso frio daqueles que vêm acompanhados de emoji só por protocolo. Meus irmãos estavam organizando tudo pelo grupo da família, um grupo do qual, ironicamente, eu fui removida meses antes, com a desculpa de que você nunca responde mesmo. A verdade é que, mesmo quando eu tentava responder, ninguém lia. Eu era a mensagem ignorada no meio de piadinhas internas e memes de aniversário da prima que nunca vi crescer. Mas naquela sexta-feira, eu coloquei minha farda limpa na mala. Não a vesti. Peguei o primeiro voo de Brasília para Porto Alegre sem dizer nada a ninguém. Não porque queria surpreender, mas porque precisava ver com os próprios olhos se o que eu sentia era verdade. Se a minha ausência havia virado alívio para aqueles que diziam me amar. No caminho do aeroporto até a casa dos meus pais, cada esquina parecia trazer de volta alguma cena da infância. O lugar onde rasguei o joelho de bicicleta. O boteco onde papai me deixou esperando no carro enquanto ele dizia que ia só comprar cigarro. Cresci achando que disciplina vinha de farda, mas aprendi cedo que às vezes vem da ausência. Cheguei às 19H47. A rua estava cheia de carros estacionados. Vi o Honda do meu irmão na calçada, o Up branco da minha irmã enfeitado com um laço na antena, o velho Uno do meu tio Mauro que ainda rodava apesar dos 300.000 quilômetros. Luzes acesas na varanda, cheiro de churrasco saindo pelo basculante da cozinha, risadas abafadas. Toquei a campainha com um indicador firme, o mesmo que já segurou arma, mapa e medalha. Quem abriu a porta foi a minha sobrinha de 12 anos. Ela me olhou como se eu fosse uma professora nova, dessas que chega sem aviso e atrapalha a rotina. Oi, tia! Você veio? Eu sorri e entrei. A pergunta dela ficou batendo nos meus ouvidos como se tivesse vindo direto da boca da minha mãe. Você veio? Como quem diz. Ninguém te chamou, lembra? Passei pela sala de entrada com passos leves. A casa não havia mudado muito, exceto pela ausência das minhas fotos nas paredes. Onde antes havia uma imagem minha, de farda, sorrindo ao lado de colegas numa cerimônia em Anápolis, agora havia um porta-retrato com a formatura do meu irmão mais novo em odontologia. A moldura era nova, a ausência também. Minha mãe estava na cozinha, rindo alto com duas tias e mexendo numa panela. Me viu com o canto dos olhos e demorou 4 segundos para esboçar um "Ah, veio?", que saiu mais como constatação do que como boas-vindas. Meu pai estava no quintal, cercado de primos e netos. Usava uma camiseta polo azul, sorria com a mão no ombro do meu irmão, como quem passa o bastão para o filho predileto. Eu fiquei à margem da cena, como quem observa um álbum de família ao qual não pertence mais. Minha irmã me notou por último. Ela deu 2 passos em minha direção, sorriu com o canto dos lábios e disse: "Você veio mesmo? A gente pensou que com essa tua vida corrida, quartel, essas coisas... Bom, achei que não ia aparecer." Eu apenas disse: "Não se preocupe. Não vim atrapalhar nada. Só queria ver meu pai." E era verdade. Aquela noite não era sobre mim. Era sobre a última tentativa de ver se ainda existia algum laço ali, mesmo que fosse invisível. Meu pai me viu, e por um breve segundo, seu rosto hesitou. Ele fingiu não ver. Depois murmurou um "boa noite", sem levantar o copo. Nenhum abraço. Nenhum "que bom que você veio". Era como se eu estivesse invadindo uma festa à qual nunca pertenci de verdade. Me sentei numa cadeira de plástico afastada do grupo principal. Peguei um pedaço de carne fria e comi em silêncio. Ouvia as histórias sendo contadas como se fossem peças de um teatro ao qual não fui escalada. A noite seguia,
E eu seguia ali, invisível e presente. Até que, no meio da segunda rodada de carne, ouvi minha irmã dizer a uma prima: "Ah, se a Cole não vier, tudo bem. Ninguém vai sentir falta." As palavras saíram leves, como quem comenta o tempo. Minha prima riu. E minha mãe completou: "Cole nunca trouxe orgulho para ninguém." O som do garfo batendo no prato ecoou mais alto que os risos. Eu não disse nada. Não me levantei. Não chorei. Mas soube que algo havia mudado de lugar. E que o que estava para acontecer naquela casa, naquela rua, naquela noite, mudaria muito mais do que o rumo de uma conversa de família. Estava só começando. E eles não faziam ideia do que viria do céu. Fiquei ali sentada por mais de 30 minutos, entre garfos que tilintavam, copos de vidro se chocando em brindes sem sentido e vozes que se sobrepunham umas às outras para reafirmar piadas internas que eu já não compreendia mais. A cadeira em que me acomodei rangia levemente quando eu mudava de posição, como se a tela estivesse desconfortável com a minha presença. À minha frente, um prato fundo com arroz morno, farofa crua e pedaços de carne que ninguém se preocupou em me oferecer. Eu mesma tive que me servir, no canto do balcão, enquanto todos estavam ocupados demais com seus brindes, suas fotos e seus sorrisos programados. Ninguém perguntou como eu estava. Ninguém perguntou onde eu tinha estado nos últimos meses. Nenhuma menção às missões em que estive, à operação conjunta com os sul-coreanos, à audiência que tive com 2 generais de divisão. Nenhuma pergunta sobre meu ombro, que levei meses para recuperar depois de uma queda durante uma ação em área rural. Era como se nada disso tivesse importância. Como se minha ausência tivesse se transformado, com o tempo, numa presença incômoda, tolerada, mas jamais bem-vinda. A conversa na mesa girava em torno das mesmas coisas de sempre. O novo carro do meu irmão, a nota da minha sobrinha no vestibular, o restaurante caro em que minha irmã havia jantado com o marido. Meu pai, ao centro, distribuía conselhos como se fosse a bússola moral de todos ali, ignorando o fato de que sequer havia olhado nos meus olhos desde que cheguei. Eu o observava de longe, tentando entender onde foi que a ponte entre nós ruiu. Talvez tenha sido quando recusei um emprego estável no banco que ele arranjou para mim aos 23 anos. Ou talvez antes, quando optei pelo concurso militar, trocando a formatura com a turma do colégio por um curso de instrução no interior do Mato Grosso, com chuva, barro e silêncio. Ele dizia que mulher não tinha que se meter com arma, que farda era para homem, que eu devia ter me casado cedo, feito faculdade de direito, tido filhos. Em vez disso, eu me tornei tenente-coronel, a mulher mais jovem a assumir um comando logístico em uma base de selva. Mas para ele, isso era só um detalhe. Algo que ele engolia como quem engole comprimido amargo, só para não admitir que errou. E então veio o momento que eu não esqueceria mais. Estavam servindo a sobremesa, um pavê comprado pronto no supermercado, daqueles que minha mãe dizia odiar, mas sempre reaparecia em todo evento. Minha irmã, com seu jeito expansivo e tom sempre acima do necessário, segurava a travessa como se fosse um troféu. E agora, a especialidade da casa, ela brincou, como se a casa fosse dela, como se o título da piada fosse patrimônio hereditário. Todos riram. Foi nesse momento que ela olhou em direção à cozinha, onde eu estava de pé, servindo um pouco de suco para mim mesma, e disse com a mesma naturalidade de quem comenta o tempo: "Bom que a Cole apareceu hoje, né? Porque se não viesse, ninguém ia sentir falta." Ela riu da própria frase antes mesmo de terminá-la. Minha prima caiu na risada logo em seguida. Um dos tios fingiu tossir para disfarçar. Minha mãe soltou um: "Deixa disso, menina." Mas estava sorrindo também. Eu não disse nada, porque o que se diz quando sua existência se torna piada? Quando a sua ausência não é notada, mas a sua presença é considerada uma concessão? Aquela frase me atingiu mais fundo do que qualquer bala de festim ou insulto de superior durante os treinos. Era a constatação do que eu sempre temi, que para minha própria família, eu era apenas uma nota de rodapé, uma ausência fácil de ignorar, uma cadeira que, vazia, não causaria incômodo. Sentei-me de volta à mesa com o copo de suco nas mãos, mas o líquido parecia amargo, mesmo sendo de uva,
As vozes voltaram a se sobrepor. As risadas voltaram a preencher o ambiente. Eu estava ali, e ao mesmo tempo, não estava. A sensação era de estar num daqueles exercícios de sobrevivência onde você é obrigado a passar dias em silêncio, sem contato, vigiando de longe os sons, os gestos, os sinais. Era como estar em campo hostil, mas desta vez, sem rádio, sem parceiro de missão, sem protocolo de evacuação. Enquanto minha irmã ria, eu me lembrei do dia em que a levei ao quartel quando ela tinha 13 anos. Ela quis conhecer meu alojamento, quis vestir meu boné, quis brincar com o rádio. Naquela época, ela me olhava com admiração, e agora, ali, me olhava com escárnio. A mesa era uma trincheira. Meu pai levantou o copo e fez um brinde à família que sempre esteve junta. Todos ergueram os seus. Eu fiquei imóvel, porque a frase vinha com a sutileza de um tiro de alerta. Família que sempre esteve junta. Exceto quando você se recusa a obedecer, quando escolhe um caminho diferente, quando não entrega seus sonhos na bandeja das expectativas dos outros. Eu olhava minha mãe, que evitava cruzar o olhar comigo. Ela, que um dia me levou escondida para fazer a inscrição no concurso da ESA. Ela, que comprou meu primeiro coturno, com o dinheiro que tinha guardado para fazer o telhado da cozinha. Onde foi que ela se perdeu de mim? Talvez tenha cansado de defender uma filha que não sorri em foto, que não chama de volta, que não aparece no Dia das Mães por estar de plantão em fronteira. Talvez tenha sentido vergonha de uma filha que prefere dormir em barraca do que em cama com lençol florido. A verdade é que ali, naquele momento, eu percebi. Minha ausência havia se tornado conveniente, e minha presença, um lembrete incômodo de tudo que eles não conseguiram controlar em mim. Mas havia algo que eles não sabiam, algo que eu não disse. Aquele jantar não era só sobre comida, era uma despedida, ou talvez um início. No bolso da minha calça, dobrado cuidadosamente, estava um envelope timbrado. Um convite formal, com brasão dourado e assinatura da alta cúpula. Convocação especial. Apresentação para reconhecimento público. Participação em evento reservado com autoridades civis e militares. Escolta presidencial designada. O que eles não sabiam é que, enquanto me desprezavam, eu estava a horas de ser chamada por um nome que eles nunca se deram ao trabalho de pronunciar com orgulho. Coronel Cole. Mas eu não disse nada. Ainda não. Porque algumas respostas não se dão com palavras. Se dão com passos firmes, com portas que se abrem, com hélices que racham o céu e obrigam todos a parar de mastigar. E esse momento estava prestes a chegar. Naquela mesa, onde cada colher batia no prato como um veredicto, o que doía não era mais a frase dita pela minha irmã. Era o que veio depois. O silêncio. Não um silêncio constrangido, desses que fazem alguém se mexer na cadeira ou tossir para quebrar o clima. Era o tipo de silêncio que concorda, que consente, que assina embaixo do deboche. Ninguém disse nada. Nem mesmo os primos, que um dia dormiram no sofá lá de casa quando brigaram com os pais. Nem os tios que eu ajudei a levar ao hospital durante a pandemia, dirigindo por horas porque eles tinham medo de ambulância. Nem minha mãe, que fingiu não ouvir. Meu pai continuava com o garfo na mão, cortando a carne, como se a frase que transformava sua filha numa peça dispensável fosse apenas um detalhe do jantar. Foi naquele instante que entendi que o que me excluía ali não era apenas a ausência de afeto. Era o peso do que eu me tornei, e o desconforto que isso causava. Porque eu não era mais a filha calada, não era a irmã obediente. Eu era um lembrete de tudo que eles abriram mão por medo, por comodismo, por covardia. E meu nome ali se tornou algo que não se dizia em voz alta. Cole. Eles evitavam, repetiam diminutivos, apelidos de infância, gírias. Mas o Cole, dito com respeito, com identidade, com farda, esse era engolido a seco, como se fosse palavrão. Fiquei sentada, uma mão sobre o joelho, a outra segurando o copo de suco já sem gelo. Me perguntei se em alguma mesa militar eu já me senti assim. Nunca. Em batalhão, há silêncio também, mas é o tipo de silêncio que antecede ordem. Silêncio de espera. Silêncio de comando. Ali, naquela casa, era o oposto. Era o silêncio que te apaga. Alguém propôs tirar uma foto em família.
Meu irmão puxou todos para perto da churrasqueira. Vi minha mãe ajustando o cabelo, minha irmã retocando o batom com o reflexo da colher. Todos se agrupando com aquela naturalidade ensaiada, como se fosse sempre assim, como se não houvesse nada torto no ar. Ninguém me chamou. Nenhum "Vem, Cole", nenhum "Você entra também". Eu continuei sentada, observando a cena. O clique foi disparado. O flash iluminou a varanda. O riso ecoou no quintal. E ali estava a foto perfeita. Todos reunidos. Todos. Menos eu. Minha ausência não causava buraco. Era o que eles queriam. Me levantei. Devagar. Fui até a cozinha, lavei meu copo e coloquei de volta no escorredor, como se ainda precisasse justificar minha educação. No fundo da casa, o som da TV ligada mostrava que alguém colocava um jogo de futebol em volume alto. Barulho para abafar o que não se quer ouvir. Passei pelo corredor e parei diante da estante onde, por anos, havia um retrato meu em traje azul marinho. Naquele ano, fui homenageada com a Medalha do Pacificador, uma honraria que poucos militares da minha idade já haviam recebido. A foto mostrava meu rosto tenso, segurando as lágrimas, enquanto apertava a mão de um general que, mesmo severo, disse que eu era das melhores que já passaram por aqui. Mas a foto não estava mais lá. No lugar, uma imagem em preto e branco da minha irmã com os filhos, todos de branco, num ensaio fotográfico feito em estúdio. As molduras haviam sido trocadas. Minha imagem apagada com a mesma naturalidade com que se troca um pano de prato. A primeira humilhação aberta não foi a frase da minha irmã, foi esse apagamento deliberado, um extermínio de identidade. Voltei para o quintal e me encostei na parede do fundo, de onde podia ver todos rindo, trocando histórias, planejando viagens. Um deles falou algo sobre o Réveillon no litoral. Meu pai mencionou dividir um aluguel de casa com os irmãos. Minha irmã comentou que devia ser só para a família, sabe? Alguém olhou de relance na minha direção, mas logo virou o rosto. E então veio o segundo momento. O mais explícito. Minha sobrinha, a de 13 anos, passou ao meu lado com um prato de sobremesa na mão. Parou por um segundo e disse: "Tia, minha mãe disse que você gosta de ficar sozinha." "É verdade, né? Que você prefere quartel do que gente?" Eu sorri. Não porque achei graça, mas porque aquilo foi o eco do que a mãe dela dizia na mesa. As crianças são o reflexo do que escutam. Ela foi embora saltitando, sem culpa. E eu fiquei ali, com o peito cheio de lama, mas o rosto limpo. Naquele instante, percebi que estava mesmo sozinha. Mas havia uma diferença. Naquele momento, pela primeira vez, estar só não era derrota. Era liberdade. No bolso do meu casaco ainda estava o convite. O envelope timbrado. A convocação oficial para participar da cerimônia em homenagem às líderes de comando do exército. Uma comitiva presidencial, uma condecoração pública, uma agenda reservada, uma escolta armada, uma cerimônia com bandeira, hino e honra. Meu nome estava entre os primeiros da lista. Coronel Cole. Ali, onde o sobrenome havia virado sinônimo de constrangimento, em outro lugar ele era saudado com continência. E o silêncio daquela casa que me calava, em breve seria interrompido pelo som que eles não poderiam ignorar. O som do reconhecimento. O som das hélices rasgando o céu. Eu não sabia que uma frase dita entre uma garfada e um gole de vinho podia doer mais do que um expediente inteiro em zona de conflito. Mas aprendi naquela noite. Foi logo após a foto em que eu fui cortada com a naturalidade de quem apaga uma lâmpada. O grupo voltou à mesa, agora mais animado, embalado pelo álcool, pelo pavê doce demais e pela certeza de que ninguém ali precisaria fazer esforço algum para me incluir. Eu não era mais uma ausência incômoda. Eu era a peça que, se presente, era ignorada, e se ausente, era celebrada em silêncio. Sentei-me novamente na mesma cadeira de antes, agora mais funda, como se a própria estrutura da mobília tivesse cedido à minha presença. Cruzei as pernas, repousei as mãos sobre os joelhos e deixei o olhar vagar pela mesa, pelas vozes, pelos rostos que tantas vezes vi em porta-retratos, mas que agora me pareciam vitrines de um lugar onde eu nunca tive o direito de entrar. As risadas vinham em ondas, e a cada uma delas algo se partia dentro de mim, como se cada som estivesse desgastando, milímetro a milímetro, o tecido invisível da minha resistência.
Quando minha mãe voltou da cozinha com um novo prato de sobremesa nas mãos, trazendo pequenas tigelas de ambrosia, uma das tias comentou que era a receita preferida do meu irmão. E ele, com aquele ar infantilizado que usava sempre que queria afeto, fez um gesto teatral com os braços, dizendo que ninguém no mundo fazia igual. Todos riram, todos saborearam, todos aplaudiram. Minha mãe, sentada à cabeceira com a autoridade silenciosa que sempre exerceu, sorriu como quem cumpria um papel, e então, como quem faz um comentário despretensioso, disse a frase que me atravessou com a delicadeza de uma lâmina. Essa receita eu aprendi com a mãe da Rosana. Ela, sim, sempre foi um exemplo de mulher. Família, filhos, casa, nunca me deu trabalho. Uma mulher que dava orgulho. O nome Rosana soou como um trovão abafado. Rosana, a ex do meu irmão. Rosana, que todos consideravam a nora perfeita. Rosana, que o próprio irmão abandonou para viver com uma moça 10 anos mais nova, mas que ainda vivia no altar simbólico da família. Rosana, a referência que minha mãe usava sempre que queria lembrar que eu não era o que ela esperava. O elogio a Rosana não era elogio, era um aviso, um lembrete de tudo o que eu não era. E o que me feriu de fato não foi o nome nem o tom, foi o contexto, o momento. A forma como ela escolheu aquela ocasião, diante de todos, para reforçar sua decepção com a filha que não enfeita mesas, que não leva filhos nos finais de semana, que não faz sobremesas de família, uma filha que vive com coturnos sujos, com o cabelo preso num coque apertado, com a postura que assusta e não acolhe. Uma filha que foi chamada de irmã durona pelas crianças, de sargentona pelas primas, de aquela lá pelos vizinhos. E ali estava minha mãe, reafirmando tudo isso sem dizer meu nome. Ela não precisava. O silêncio em volta fez o trabalho por ela. Ninguém rebateu. Ninguém sorriu amarelo. Ninguém tentou mudar de assunto. Todos seguiram comendo como se aquela frase fosse apenas mais um tempero na refeição. Como se não tivesse derramado vinagre sobre uma ferida antiga. E eu, sentada ali, com o prato ainda cheio, percebi que tinha fome de algo que não seria servido naquela mesa. Não era a comida que eu precisava. Era dignidade. Era escuta. Era reconhecimento. Coisas que não se colocam em bandejas, que não se distribuem com colher de sobremesa. Eu não chorei. Não travei os maxilares. Não suspirei alto. Apenas deixei o corpo ficar imóvel, como fazemos no mato quando o inimigo se aproxima. Respiração baixa, olhar atento, silêncio absoluto. O tipo de quietude que só quem já passou por selva entende. O tipo de silêncio que antecede o movimento. O prato na minha frente continuava intocado. Não havia mais vontade de provar nada. Era como se tudo naquela casa tivesse o gosto da frase que minha mãe acabara de dizer. Uma frase que não me nomeava, mas que me matava aos poucos, como veneno em chá morno. Em algum momento, um dos primos comentou algo sobre o desfile de 7 de setembro, dizendo que o último havia sido bonito, mas sem emoção, porque parecia encenação de teatro. Uma das tias disse que antigamente era mais bonito, com mais ordem, mais respeito. E foi aí que alguém, não sei quem, mencionou o exército. E então, como num reflexo inconsciente, todos viraram o rosto para mim. O silêncio foi rápido, mas existiu. Um microsegundo de desconforto. Um reconhecimento relutante. E minha mãe, com a voz baixa, como se dissesse algo que não se deveria dizer, completou. Pena que nem sempre vestir farda é sinônimo de grandeza. E sorriu. Baixo. Fechado. Um sorriso que ninguém questionou. Um comentário que ninguém rebateu. O som da colher batendo contra o fundo da tigela ecoou alto naquele instante. Foi o único som que consegui identificar. Me levantei. Fui até o banheiro da parte externa da casa. Fechei a porta devagar. Sentei na borda da banheira antiga. Respirei fundo. Não havia lágrimas. Havia um vazio cortante, como a ausência de vento no meio de uma floresta prestes a desabar. Tirei do bolso interno da jaqueta o envelope branco, grosso, com brasão em relevo. Li novamente as palavras que já sabia de cor. O horário da cerimônia, o local, o nome da autoridade que me receberia, o tipo de transporte, a escolta designada, meu nome completo impresso em letras firmes. Tenente Coronel Cole, convidada de honra. Guardei o envelope com cuidado. Lavei o rosto. Me encarei no espelho embaçado.
E naquele reflexo distorcido, percebi que algo em mim não precisava mais de aplauso familiar, porque o que eu prestes estava a viver não cabia nas molduras daquela casa, não cabia na travessa de ambrosia, não cabia no tom da minha mãe, cabia em outro lugar, num lugar onde fardas não são motivo de piada, mas de respeito, onde sobrenomes não são motivo de vergonha, mas de história, onde o nome Cole finalmente seria dito em voz alta, e com orgulho Dot voltei do banheiro, como quem retorna de um campo de batalha, com os ombros eretos, o rosto sem expressão e os pensamentos organizados como munição em gaveta. A casa, vista de fora, parecia menor do que eu lembrava. A luz da varanda jogava um tom amarelado sobre as plantas secas nos vasos, e o som abafado da conversa familiar ainda escapava pelas frestas das janelas. Havia uma solidão específica que só se sente quando se está cercada de gente que diz te conhecer, mas nunca teve coragem de perguntar quem você realmente é. Aqueles que dizem sabemos quem você é, quando na verdade só sabem o que você deixou escapar. Reentrei pela lateral, passando pelos fundos, onde o cheiro de gordura velha ainda se misturava ao perfume barato das tias. Peguei minha bolsa no chão ao lado da cadeira de plástico onde havia me sentado antes, abri com cuidado e retirei a pasta preta com zíper duplo. Aquela que sempre levo comigo em viagens de operação, mas que quase nunca aparece nas fotos. Dentro, entre documentos dobrados e cópias de relatórios, estava o verdadeiro motivo da minha viagem: o convite. O envelope timbrado, com brasão dourado da República, meu nome gravado com relevo seco e a assinatura do chefe do Estado-Maior Conjunto das Forças Armadas. Estava ali desde o dia em que recebi, há 3 semanas. Guardei silenciosamente, sem contar a ninguém, nem aos amigos mais próximos, nem a colega de alojamento que, em silêncio, sabia que algo grande estava por vir. Quando a convocação chegou, junto com o memorando do comando e a confirmação de presença presidencial, eu entendi imediatamente o que significava. Não era apenas uma homenagem, era uma afirmação, um gesto formal do país para dizer: nós reconhecemos. E não havia reconhecimento maior para mim do que aquele. O evento era parte de um programa especial de condecoração para mulheres que haviam ultrapassado a linha invisível, que por décadas manteve o topo das hierarquias exclusivamente masculino. Seriam apenas 5 mulheres em todo o território nacional. 5 nomes escolhidos entre mais de 4.000 oficiais. E o meu estava lá, quarto da lista. Tenente Coronel Cole. Para o restante do mundo, uma mulher de carreira sólida. Para a minha família, uma parente distante que vive em aeroportos e alojamentos e que ninguém entende muito bem o que faz, nem onde exatamente trabalha. Naquela casa, bastava que eu não tivesse filhos para ser chamada de incompleta. Bastava que eu usasse uniforme para ser considerada dura demais. Bastava que eu vivesse em silêncio para que achassem que eu tinha segredos sombrios, quando tudo o que eu tinha era dignidade. Mas ali, naquela pasta, naquele envelope, havia algo que eles não poderiam negar, nem com todas as palavras doces do mundo. Eu estava sendo reconhecida pelo país que eles diziam amar. Não por ser filha, irmã ou sobrinha, mas por ser quem eu era, com farda, com história, com comando. E esse reconhecimento não era abstrato. Tinha data, hora, helicóptero e comitiva. Eu havia sido informada de que o transporte seria enviado diretamente ao ponto de embarque mais próximo, o que, ironicamente, era a rua em frente à casa dos meus pais. Haveria pouso controlado, identificação prévia, verificação de perímetro. O protocolo padrão para oficiais com escolta de alto nível. E o mais curioso, eu havia tentado redirecionar o ponto de coleta para a base aérea de Canoas, alegando logística. Mas o comandante responsável havia negado. Disse, em tom formal: a senhora será recebida com os devidos méritos, e esses méritos incluem ser vista. Eu entendi. Aquilo não era sobre discrição. Era sobre ser reconhecida onde ninguém jamais me viu. Ser saudada onde só ouviram meu nome quando ele vinha envolto em piadas. Ser retirada daquela casa. Não como uma filha expulsa, mas como uma oficial de alto escalão, chamada por sua própria pátria. Meus olhos correram pela sala novamente. Minha mãe ainda estava na cozinha, agora guardando as travessas como quem sela um ritual. Meu pai conversava com um dos tios sobre aposentadoria,
ignorando minha presença como quem ignora um quadro que não gosta. Meus irmãos falavam sobre investimentos, imóveis, algo que diziam não ser lugar para militar se meter. Nenhum deles sabia que, naquela pasta que agora repousava entre minhas mãos, havia mais poder de decisão do que eles jamais tiveram em toda a vida. Não era vingança, era constatação. Eu sabia que a hora se aproximava. A comitiva viria às 21h. Ainda havia 30 minutos. O protocolo era claro. O oficial deveria estar posicionado a céu aberto, com documento de identificação e bagagem leve. Era uma extração cerimonial, não uma missão. Mas eu a sentia como uma operação, porque exigia do meu corpo a mesma frieza, do meu rosto a mesma neutralidade, do meu peito a mesma blindagem. A diferença era que, desta vez, o território hostil não era mato, não era favela, não era base estrangeira. Era o jardim da minha infância, o mesmo onde plantei uma muda de goiabeira aos 7 anos, e onde agora havia apenas vasos secos. Levei a pasta comigo até o quarto de hóspedes. Fechei a porta, tirei o casaco civil e vesti com calma minha camisa de gala. Enganchei o cinto de serviço. Prendi os cabelos como manda o regulamento. Ajustei o coturno, o mesmo que usei na missão de fronteira 2 anos antes. Olhei meu reflexo no espelho. Não havia vaidade, havia sobriedade. Respirei fundo. Abri a pasta e deixei o envelope visível, por cima. Saí do quarto com passos firmes. A mesa agora estava parcialmente vazia. Alguns já estavam indo embora. Outros cochichavam. Uma das tias cochichou algo para minha irmã, que me olhou com um ar entre riso e incômodo. Cruzei a sala sem dizer nada. Ninguém perguntou. Ninguém quis saber. Atravessei a varanda. Desci os 3 degraus da frente e caminhei até o portão. Do outro lado da rua, o vento começava a soprar com mais força. A noite estava límpida, e então eu ouvi. Primeiro um zumbido distante, como um enxame de abelhas mecânicas. Depois, o barulho nítido de hélices cortando o céu, empurrando o ar como quem anuncia presença. Os primeiros a notar foram os vizinhos. Luzes começaram a acender. O som era inconfundível. Um helicóptero de transporte militar de médio porte. Padrão de extração cerimonial. O portão rangeu atrás de mim. Alguém saiu para ver. Vi minha irmã na varanda. Depois minha mãe. Meu pai demorou mais um pouco, mas veio. Vieram todos. Como se o barulho que vinha do céu chamasse mais atenção do que qualquer grito vindo da terra. E ali estava eu, parada no meio-fio, pasta na mão, farda limpa, cinto ajustado, cabelo preso, rosto calmo. Uma sombra gigantesca se formou sobre o asfalto. A luz se espalhou pelo chão como farol sobre mar escuro, e o helicóptero começou a descer, rompendo com cada palavra que um dia tentaram usar para me diminuir. Meus pés estavam firmes no chão, mas meu nome já estava nas nuvens. O som começou como uma vibração no ar, um tremor leve que percorreu o chão e subiu pelas solas do meu coturno, como se o asfalto sussurrasse um segredo apenas para mim. A casa às minhas costas ainda tentava manter sua rotina artificial de sobremesa, xícaras e comentários abafados, mas o que vinha do céu tinha outro peso, outra frequência, outra autoridade. Era o som de algo que não pedia licença para chegar, apenas chegava. E quando chegou, não havia como fingir que era outra coisa. Era o rugido das hélices militares cortando o céu limpo da noite, espalhando poeira, mexendo cortinas, sacudindo antenas. Era o tipo de som que obriga todos a olharem para cima, mesmo que não saibam o que estão procurando. Lá de onde eu estava, de pé junto ao portão da casa dos meus pais, com a farda já vestida e a pasta preta presa contra o corpo, eu podia ver os primeiros rostos surgindo na varanda. O vizinho da frente apareceu com o celular na mão, apontando para o céu. Um grupo de crianças saiu da calçada ao lado, correndo, tentando ver melhor. E então minha família começou a sair, um por um, como se empurrados pelo som, como se aquele barulho de vento rasgado e metal sobrevoando a rua fosse mais forte do que qualquer desculpa, qualquer piada, qualquer silêncio. Meu irmão foi o primeiro. Estava com um copo ainda na mão, o olhar franzido, tentando entender o que acontecia. Depois veio minha irmã, e o rosto dela foi o primeiro a mudar. Ela me viu de pé, ali, imóvel, com a postura ereta e o queixo firme, vestida com a farda de gala, as medalhas presas no peito.
Os ombros limpos, polidos, impecáveis. Não havia exagero. Não havia encenação. Só presença. Presença real, sólida, inquestionável. Ela não disse nada. Apenas parou ao lado do pai, que saiu logo depois. Meu pai não demonstrou surpresa. Demonstrou desconforto. Como se algo dentro dele dissesse que aquele momento deveria pertencer a outro. Não a mim, mas ali estava eu, firme, silenciosa, como aprendi a ser nos piores momentos da carreira. E agora, o som estava mais próximo. O helicóptero se aproximava com precisão. Uma aeronave de médio porte, blindada, com marcações oficiais e luzes sinalizadoras, piscando num ritmo firme. As hélices giravam com fúria controlada, levantando poeira e folhas secas da rua. As roupas da vizinhança tremulavam como bandeiras sem dono. E o que ninguém esperava era que ele fosse pousar. Mas ele pousou. No meio da rua, no meio do bairro, no meio da história. Os faróis da aeronave iluminaram a frente da casa dos meus pais como se fosse um palco. A grama se curvou com a força do vento. Os cabelos voaram. Os copos foram deixados sobre as mesas improvisadas na varanda. A atenção foi arrancada de todos os assuntos anteriores, e agora estava completamente voltada para mim. Um dos soldados desceu primeiro. Farda escura, boina alinhada, passos firmes. Ele olhou ao redor, conferiu o perímetro com o olhar treinado de quem já esteve em zona de risco. Em seguida, outro militar surgiu, mais alto, mais velho, com insígnias visíveis e o rosto sério de quem não tolera erro. Era o major designado para a condução da operação cerimonial. Ele carregava um documento dobrado em mãos. Cruzou a rua com precisão e, quando parou à minha frente, firmou posição, bateu continência e disse em voz clara, sem hesitação, como se o mundo todo precisasse ouvir: Coronel Cole, a senhora está convocada para embarcar imediatamente. A comitiva presidencial aguarda sua presença. Vi pelo canto do olho a mão da minha mãe subir à boca. Vi minha irmã congelada, ainda com o corpo meio virado para dentro da casa, como se quisesse voltar, mas não pudesse. Vi meu irmão enrijecer a mandíbula. Vi meu pai baixar os olhos pela primeira vez. Eu respondi com o mesmo tom que uso em inspeções oficiais. Presente. Documento em mãos. A pasta foi entregue ao major, que a conferiu com o gesto de quem conhece bem o protocolo. Ao fundo, ouvi celulares sendo erguidos, gente gravando, gente cochichando, gente que talvez nunca tenha falado comigo na vida, mas agora esticava o pescoço como se assistisse a um evento histórico. E era, porque não era apenas a chegada de uma aeronave militar. Era o rompimento do ciclo, o desmantelamento de uma narrativa construída à base de silêncios e desprezo. Era o momento em que meu nome, apagado de porta-retratos, voltava com fúria ao centro da cena. Dei 2 passos à frente. Olhei minha mãe nos olhos. Ela parecia mais velha do que eu lembrava. As mãos tremiam. Os olhos procuravam algo no meu rosto que ela já não reconhecia mais. Talvez quisesse ver a filha obediente que um dia pediu permissão para sair sozinha à noite. Mas ela viu uma mulher, uma coronel, uma oficial que tinha vindo não pedir abrigo, mas ser levada por um helicóptero do Estado. Olhei para minha irmã, que agora segurava o corrimão da varanda como se estivesse tentando se manter em pé. Ela abriu a boca, mas não disse nada. A frase dela, ninguém vai sentir falta se ela não vier, agora ecoava entre as hélices e os uniformes. Era ridícula, era pequena, era esquecida. E ali, naquele momento, foi ela quem não coube na foto. Caminhei até a porta do helicóptero com a firmeza de quem não precisa mais se provar. Subi os degraus de metal com o mesmo ritmo com que já entrei em áreas de conflito. Um passo por vez, sem olhar para trás. Dentro da aeronave, tudo estava no lugar. O banco me aguardava. A pasta foi guardada. O major fez sinal para o piloto. E o motor voltou a rugir. De onde eu estava, pude ver a rua encolher. As pessoas diminuírem. A casa desaparecer atrás das árvores. O mundo parecia menor lá de cima. Mas eu não. Eu parecia inteira. Pela primeira vez em muito tempo. E ainda estava apenas começando. O helicóptero sobrevoou a cidade por alguns minutos antes de fazer a curva lenta que o levaria ao heliponto principal da base aérea. Lá de cima, tudo parecia repousar em silêncio. Os carros imóveis, os telhados apagados, as árvores imóveis na noite sem vento.
Era como se o mundo estivesse preso no tempo, como se aquele voo separasse não apenas o espaço, mas também duas versões da mesma pessoa, a que saiu pela porta dos fundos e a que agora sobrevoava a cidade convocada em nome da pátria. Eu observava a cidade pelas pequenas janelas da aeronave, mas minha atenção não estava na paisagem. Estava no gesto que acabara de acontecer, no peso exato daquela cena gravada por celulares, compartilhada em grupos de família, vizinhos, conhecidos. Não era vaidade, era reparação. Por anos meu nome havia sido distorcido, reduzido, trocado por apelidos cômicos, esquecido em convites, omitido em reuniões. Cole, a filha que não aparece, a irmã que nunca está, a mulher que não é como as outras. Agora, era o nome que o major gritou em voz alta, sem hesitação, sem titubear. Coronel Cole. E era isso que ecoava em mim, mais do que o som das hélices, mais do que o rugido dos motores. Era a confirmação de que, apesar do silêncio, eu havia chegado onde eles nunca pensaram, ou nunca quiseram, me ver. Quando aterrissamos, o protocolo foi seguido com precisão. A aeronave tocou o solo como se beijasse o concreto, firme e solene. Um soldado correu para abrir a porta. O vento quente da noite encontrou meu rosto com um sopro seco. Ainda com a farda impecável, desci os 3 degraus metálicos sob o olhar atento da pequena equipe de recepção posicionada no perímetro. Não era uma multidão. Não havia holofotes nem flashes de imprensa. Era outro tipo de palco. Mais silencioso, mais respeitoso, mais real. E ainda assim, o gesto do major me pegou de surpresa. Ele se aproximou, com o passo decidido de quem não carrega dúvida alguma nos ombros. Parou exatamente à minha frente. Bateu continência com exatidão matemática, e então me ofereceu algo que minha família jamais me deu. Um cumprimento direto, digno, cheio de presença. Quando sua mão desceu, ele me olhou com olhos claros, firmes, sem pressa, e disse: "A senhora será a primeira a entrar no salão principal. A presidente quer cumprimentá-la pessoalmente antes da cerimônia." Eu apenas assenti, mas por dentro, algo se deslocava. Aquele "a senhora", dito com solenidade, com respeito natural, sem esforço ou falsidade, fez mais por mim do que anos de tentativas de aceitação em jantares familiares. Era como se, ali, num espaço neutro, eu finalmente estivesse sendo vista sem precisar me encolher. Fomos conduzidos por um corredor lateral até a entrada secundária do prédio. A base, embora discreta, exalava autoridade por cada detalhe. As paredes cinzentas limpas, as luzes indiretas, os símbolos discretos. No caminho, soldados e oficiais me cumprimentavam com um aceno breve, sem invasão. Todos sabiam quem eu era. Ninguém duvidava do que eu fazia ali. Entramos por uma porta de metal espesso. O salão estava em preparação final. Uma fileira de bandeiras à esquerda, uma pequena tribuna ao centro, um púlpito baixo de madeira escura, com o brasão da República incrustado no topo. Não havia ainda plateia, apenas os últimos ajustes sendo feitos por pessoal de apoio. E ali, no centro da sala, como se fosse parte da arquitetura, estava ela, a presidente da República, não cercada por assessores, não ladeada por ministros, sozinha, em pé, observando os detalhes como quem participa do que representa. Ela me viu entrar, deu 2 passos à frente e estendeu a mão. Não era um gesto protocolar, era firme, como quem reconhece de igual para igual. Quando nossas mãos se tocaram, ela não usou o meu primeiro nome, nenhum diminutivo. Ela disse, com a voz clara e baixa apenas: "Coronel Cole, seja bem-vinda. Nós já deveríamos ter feito isso antes." Aquilo me desmontou por dentro. Não chorei, não me tremi, mas algo se deslocou dentro do peito. Era como se um peso que me acompanhava há anos, o peso de não ser vista, de não ser nomeada, de não ser celebrada, tivesse se dissolvido no ar. A presidente me guiou por alguns passos, mostrando onde eu me posicionaria. Explicou os procedimentos, os tempos, as falas, mas eu mal ouvia. Meu corpo estava ali, atento, treinado, mas minha alma ainda vagava pelas noites em que me questionei se valia a pena continuar tentando. O som da voz dela me trouxe de volta. "Hoje você representa muitas, mas antes de tudo, representa você mesma. Que isso seja suficiente." Ela se afastou. Fui levada a uma sala de espera lateral.
Lá estavam as outras 4 mulheres condecoradas da noite. Nenhuma delas me olhou com estranhamento. Apenas sorriram com os olhos. Sabíamos. Ninguém precisava explicar o que foi deixado para trás, o que foi sacrificado, o que foi esquecido por outros para que estivéssemos ali. Uma delas me ofereceu água. Outra me elogiou a postura. Nada forçado, tudo direto. Havia mais irmandade naquela sala em silêncio do que em anos de convivência familiar. Quando a cerimônia começou, o protocolo se desenrolou como previsto. Discursos, hinos, apresentações. Mas havia um momento reservado, um momento de chamada. Um a um, os nomes seriam anunciados, e o salão ouviria. Quando o oficial responsável pelo cerimonial subiu ao púlpito e começou a ler os nomes, minha respiração parou. Porque ali, diante de todas as autoridades, da mídia controlada, das forças armadas reunidas, alguém diria meu nome, completo, em voz alta, com títulos, com farda. E ninguém na minha família teria como silenciar isso. E então veio. Em nome da República Federativa do Brasil, convidamos a Tenente Coronel Cole para receber a condecoração especial de mérito por liderança operacional em missão de risco e reconhecimento nacional. Eu me levantei. Dei os passos com ritmo constante. Subi o pequeno palco. Estendi as mãos. Recebi a medalha. Olhei em frente. E pela primeira vez, senti meu nome não como um peso, mas como um farol. A cerimônia havia terminado havia poucas horas quando meu celular tocou pela primeira vez. O número era desconhecido, código da cidade natal. Ignorei. Estava em trânsito, sendo conduzida de volta para a base por um carro oficial, o uniforme ainda firme no corpo, a medalha repousando dentro da caixa azul escura no colo, como se fosse uma condecoração e uma resposta ao mesmo tempo. No banco ao lado, um assessor me entregava a programação dos próximos dias. Entrevistas reservadas, reuniões de pauta, uma possível participação em uma mesa de planejamento estratégico. Não sorri, não demonstrei surpresa. Apenas assenti. Eu estava em modo missão. E missão não permite distrações. Mas havia algo naquela chamada perdida que pulsava, como um eco de um mundo que tentava desesperadamente recuperar o controle. Quando cheguei à hospedagem reservada, uma casa oficial da corporação, simples, funcional, segura, recebi a primeira mensagem por escrito. Você pode atender? Aqui é sua irmã. Não respondi. Abri a janela. Deixei o vento da noite entrar. Olhei o céu limpo e silencioso. O mesmo céu que havia sido rasgado pelas hélices horas antes. O mesmo céu sob o qual eles cochicharam, riram, me apagaram. O telefone voltou a tocar. Agora com identificação. Era minha mãe. Deixei tocar. Mais 3 chamadas, mais 2 mensagens. A última, de um número que eu não tinha salvo. Aconteceu alguma coisa com o papai? Aquela tentativa de manipular pela dúvida quase me fez rir. Era uma armadilha emocional. Uma maneira de me obrigar a responder. Mas eu não responderia. Ainda não. Em vez disso, caminhei até o espelho. Vesti novamente o casaco da farda. Prendi o cabelo com firmeza. E no reflexo me vi inteira. Cole. Coronel Cole. Sem reduções. Sem distorções. Sem desculpas. Quando o dia amanheceu, um oficial me entregou uma pasta com jornais impressos. Os clippings do dia. Meu nome estava em 3 deles. Na manchete de um, mulher condecorada por comando de operações de alto risco, é a mais jovem coronel homenageada pela presidência. O texto era direto, respeitoso, firme. Não mencionava minha família. Não fazia rodeios sobre gênero. Era sobre competência, sobre entrega, sobre liderança. E aquilo, por si só, já era revolução. Às 10h30 da manhã, fui informada de que a comitiva que me recebera faria o retorno ao mesmo ponto de origem para um gesto simbólico. Entregariam uma nova pasta, agora com a versão oficial da condecoração, assinada e selada, e a deixariam diretamente comigo, onde quer que eu estivesse. Perguntaram se eu gostaria de designar o endereço. Pela primeira vez, eu disse sim. Escrevi, com letra firme, o nome da rua, o número da casa onde cresci, o CEP que sabia de cor mesmo sem querer, e pedi que a entrega fosse feita às 16 horas, com registro formal e testemunha. Não era provocação, era clareza. Eu sabia o que estava fazendo, e não estava fazendo por vingança, estava fazendo por justiça. Às 15:47, uma viatura com 2 oficiais parou em frente à casa dos meus pais.
O protocolo havia sido enviado por e-mail com antecedência. Fardados, perfil de contenção, abordagem formal. Um dos militares saiu com a pasta em mãos. Bateu à porta. Quem atendeu foi minha irmã. Ela estava com o cabelo preso de qualquer jeito, a camisa manchada de café e o telefone ainda na mão, como se esperasse o mundo ligar de volta para ela. O oficial se apresentou, identificou-se pelo nome, mostrou o brasão bordado no peito e disse, com tom neutro, claro, impessoal: viemos deixar a pasta da cerimônia de ontem, apenas para a Coronel Cole. Minha irmã hesitou. Por um segundo, tentou argumentar. Ela não mora mais aqui. A voz saiu embargada, artificial, trêmula. O oficial permaneceu impassível. Temos ordem para entregar em mãos. Nenhum familiar está autorizado a receber. Nesse momento, minha mãe surgiu por trás. Os olhos arregalados, a respiração curta. Ainda usava o avental do almoço. O mesmo em que, dias antes, havia servido sobremesa entre insultos disfarçados de tradição. Ela tentou intervir. Eu sou mãe dela. Posso receber. É da minha filha. O outro oficial, mais alto, mais velho, deu um passo à frente. Falou como quem recita doutrina. Senhora, com todo o respeito, esse documento pertence exclusivamente à oficial condecorada. Caso ela não esteja presente, será recolhido e entregue em base segura. Os vizinhos começavam a aparecer nas portas, nas janelas. O mesmo cenário da noite anterior se repetia, mas agora em silêncio. E então aconteceu. A porta se abriu mais uma vez, e ali, à frente dos olhos de todos, desci do carro que havia estacionado discretamente ao lado. A farda novamente alinhada, a postura sem hesitação, as botas firmes. A pasta me foi entregue com um gesto cerimonial. Recebi com as 2 mãos. Olhei nos olhos dos oficiais e agradeci com um aceno. Eles se afastaram. E então virei o rosto para minha mãe, para minha irmã, para todos. Meus olhos passaram devagar por cada expressão que tentava se reorganizar, como quem busca desculpa em meio a escombros. Minha irmã segurava um prato com pedaços de torta de frango. Tremia. E quando meus olhos encontraram os dela, ela se desequilibrou por um breve segundo e o prato caiu no chão. O som da cerâmica quebrando foi quase delicado. Mas o impacto foi devastador, porque naquele momento, a peça que ela tentava segurar com as 2 mãos, a imagem da família unida, do controle emocional, da autoridade informal, despedaçou-se junto. Vi minha mãe fechar os olhos, como quem enfim entendia o que tinha perdido. Vi o rosto do meu pai aparecer à janela e depois desaparecer, rápido demais para encarar o que estava diante dele. Mas eu não fugi. Permaneci ali, no meio da calçada, com a pasta de condecoração em mãos, a postura ereta, o rosto inabalável. Não disse uma palavra. Não ofereci explicação, porque não havia o que explicar. Tudo já havia sido dito. Não com voz, mas com presença. Não com gritos, mas com reconhecimento. Não com pedidos, mas com autoridade. E enquanto os estilhaços do prato ainda se espalhavam pela calçada, eu me virei e entrei novamente no carro que me esperava. A porta se fechou com um clique sutil. O motor ligou, e o silêncio que ficou para trás disse tudo o que era preciso. A imagem do prato estilhaçado ainda estava presa aos meus olhos quando o carro se afastou da frente da casa. Mas o que ficou em mim com mais força não foi o som da cerâmica quebrando. Foi o silêncio que veio depois. Um silêncio pesado, denso, como se o ar ali tivesse se tornado concreto. Não era mais o mesmo silêncio condescendente de antes. Aquele que dizia, ela está aqui, mas tanto faz. Era o silêncio do choque, da constatação, do atraso. O silêncio que só existe quando a verdade chega tarde demais. Eu podia vê-los pelo espelho lateral, enfileirados na varanda como figuras esculpidas em pedra. Minha irmã ainda com os ombros tensos, os olhos perdidos no chão onde os pedaços do prato agora brilhavam sob a luz do fim da tarde. Minha mãe de braços cruzados, como se tentasse abraçar a si mesma. E meu pai, mais ao fundo, apoiado no batente da porta, o rosto sem expressão. Não de orgulho nem de arrependimento, apenas de quem já entendeu que não pode mais fingir. O carro virou a esquina devagar. Eu ainda estava com a pasta nos joelhos, as mãos firmes sobre a tampa fechada, como se segurasse ali dentro não só o documento oficial, mas também todas as verdades que passaram a vida tentando negar. Não pensei em voltar.
Não cogitei parar. Mas por algum motivo, pedi ao motorista que me deixasse 2 quadras depois. Queria caminhar um pouco, respirar, sentir o peso do chão sob meus pés. Ele me olhou pelo retrovisor com certo receio, como se estivesse pronto para me lembrar da agenda, mas apenas disse, sim, senhora, e encostou o veículo com suavidade. Desci. Os sons da rua voltaram a existir. Passos de gente apressada, o apito de um guarda no cruzamento, uma música vindo de um bar ao longe. Mas dentro de mim ainda havia silêncio. Aquele silêncio. O silêncio que sobrou entre mim e minha família. E então comecei a andar. As calçadas me pareciam diferentes. As mesmas pedras tortas, os mesmos portões descascados, os mesmos muros com era, mas tudo parecia menor. Eu, agora, era maior. Não no sentido físico, mas no modo como ocupava o espaço, como não me encolhia, como não precisava mais pedir permissão para ser quem sou. Cada passo era uma devolução, cada metro, um pedaço de identidade retomada. Pensei nos jantares em que fui esquecida, nos aniversários ignorados, nos grupos de mensagem que me apagaram com uma simples exclusão. Pensei na minha mãe me dizendo que eu era difícil de amar, na minha irmã dizendo que eu devia ser mais feminina, no meu pai perguntando sem ironia quando eu largaria essa coisa de quartel. E pensei em como todas essas frases, ditas ao longo de anos, tinham sido pronunciadas com naturalidade, como se fossem verdades, como se fossem conselhos, como se o problema fosse meu. Mas agora, depois de tudo, eu conseguia ver com nitidez. O problema nunca foi quem eu era. Foi o que eu não aceitei ser. A filha moldável, a mulher decorativa, a irmã que abaixa a cabeça. Eu fui um corpo estranho naquela casa porque fui um corpo inteiro. E corpos inteiros incomodam onde só se aceita metade. Passei pela praça onde aprendi a andar de bicicleta. Estava vazia. As árvores tinham crescido. Os bancos estavam gastos. Sentei por um instante e encostei a pasta ao meu lado. Fechei os olhos. O vento trouxe um cheiro de pão assando de alguma padaria próxima. E pela primeira vez em muito tempo, não senti falta de nada. Porque ali, sozinha, silenciosa, com o coturno encostado no cimento e a farda ainda limpa, eu estava completa. Ninguém me chamou. Ninguém pediu desculpas. Ninguém correu atrás. E isso era o mais simbólico de tudo. Porque naquele silêncio, naquele congelamento coletivo, o que ficou evidente foi aquilo que nunca quiseram ver. Eu nunca precisei do orgulho deles. Só precisei que saíssem do caminho. Meu caminho até a rua, aquele que fiz de farda, com os oficiais ao redor. O protocolo sendo cumprido à risca, foi o oposto da menina que um dia saiu escondida com a mochila nas costas para prestar concurso. Aquela menina tinha medo de não caber no mundo. Esta mulher, agora, sabia que o mundo era grande demais para ser medido por uma casa. Quando voltei para a base, deixei a pasta sobre a escrivaninha. Tirei a farda com cuidado. Pendurei com precisão, como manda o regulamento. Vesti uma camiseta cinza, calça de moletom, prendi o cabelo de maneira relaxada e sentei no chão do alojamento com uma xícara de café morno entre as mãos. Estava escuro. Não liguei nenhuma luz. Apenas fiquei ali, no silêncio. Mas desta vez, era o meu silêncio. Não aquele imposto, que cala e esmaga. Era um silêncio escolhido. E esse silêncio dizia, você venceu. Não por ter ido embora, mas por ter voltado inteira dote naquela manhã. Acordei com o som dos galhos batendo contra a janela e uma luz branca invadindo o quarto com a calma dos lugares que nunca gritam. Havia-se passado uma semana desde a cerimônia, e eu ainda não havia voltado para a cidade onde moro. Pedi mais tempo na base. Mais tempo para não precisar explicar nada a ninguém. Para respirar sem o peso do sobrenome sendo testado o tempo todo. O alojamento de oficiais estava vazio. Aquela era uma semana de revezamento. E eu sabia que precisava desse silêncio. Não o silêncio que esmaga, mas o que cicatriza. Levantei, tomei banho em água morna, amarrei os cabelos sem pressa, vesti a roupa civil, calça escura, blusa de algodão, e só coloquei os coturnos por instinto. Não porque precisava, mas porque ainda era com eles que eu sabia andar. O café estava quente sobre a mesa da cozinha coletiva. Peguei uma xícara, caminhei até a varanda e me sentei sozinha, olhando o campo aberto da base. Ao longe, havia um grupo fazendo treino físico, os gritos ritmados ecoando entre as árvores. Senti saudade de estar entre eles. Não como mulher. Não como exceção.
mas como parte, como corpo útil, como peça que funciona. A pasta azul com a medalha e os documentos oficiais repousava ainda fechada no armário, mas não porque eu não queria ver, porque já não precisava abrir para lembrar. Ela já havia cumprido seu papel. A cerimônia fora transmitida internamente para todos os comandos. Mensagens chegaram de colegas distantes. Um sargento do norte me escreveu dizendo que sua filha tinha assistido e dito que agora queria ser como eu. Uma oficial da Marinha me mandou uma foto do momento exato em que meu nome foi chamado, printado da tela, com o dedo da filha apontando e um simples comentário. Essa aqui é do nosso lado. Recebi cartas, algumas físicas, vindas por malote militar. Uma em especial veio com caligrafia tremida e envelope envelhecido. Uma veterana de 83 anos que dizia se lembrar de quando mulheres só podiam ser enfermeiras. Ela escreveu que nunca pensou que viveria para ver uma de nós subir ao púlpito como comandante. Dobrei aquela carta com cuidado e guardei no bolso do casaco. Era tudo o que eu precisava. Em nenhum momento minha família comentou a cerimônia. Nenhuma mensagem, nenhuma ligação. Mas eu soube, por conhecidos, que assistiram. Soube que minha irmã compartilhou um trecho nas redes sociais, sem dizer que era eu. Apenas escreveu: "É bom ver mulheres chegando lá." Vi o post. Sorri de lado. Era o mais perto que ela conseguiria chegar de um pedido de desculpas. E tudo bem. Eu já não precisava de palavras. A escolta que me levaria para Brasília foi agendada para o fim daquela mesma semana. Um protocolo simbólico, feito apenas para condecorados de maior distinção. Era mais do que um transporte. Era um gesto. Às 14h em ponto, o veículo oficial chegou. Um carro preto, blindado, com bandeira discreta no capô e um motorista em traje cerimonial. O major que me acompanhou na primeira extração estava lá novamente. Cumprimentou-me com um leve aceno e não disse muito. Sabia que palavras ali estragariam o que já estava completo. Quando entrei no carro e me acomodei, a pasta foi colocada no assento ao lado. Ninguém pediu que eu dissesse nada. Ninguém perguntou para onde eu iria depois. Porque não importava. O reconhecimento já havia acontecido. Já havia se fixado não como troféu, mas como estrutura. A viagem foi longa, mas calma. O carro cortava a estrada em silêncio, e pela janela eu via as cidades pequenas ficando para trás. Estações de trem abandonadas, casas com varandas vazias, senhores sentados em cadeiras de plástico. E eu sabia que em algum lugar dali havia outras meninas crescendo e ouvindo que não eram suficientes, que falavam grosso demais, que sonhavam alto demais, que se calavam demais, e que, como eu, talvez também estivessem se preparando para romper esse ciclo. Ao chegar em Brasília, fui recebida sem pompa. O carro seguiu direto para o alojamento. Nenhum jornalista, nenhum discurso. Era só eu de novo. E era suficiente. No fim daquela noite, sentei na cama com o uniforme dobrado ao meu lado e a carta da veterana ainda no bolso. Peguei uma folha em branco, sem brasão, sem timbre, e escrevi meu nome. Uma vez só. Cole. Depois, respirei fundo, apaguei a luz e dormi sem medo de ser esquecida. Porque agora, mesmo que ninguém da minha família jamais me aplauda, mesmo que os porta-retratos da casa onde cresci continuem sem minha imagem, mesmo que o nome Coronel Cole nunca seja dito entre talheres e sorrisos programados, eu sei que o mundo ouviu. E mais importante, eu ouvi a mim mesma. Cheguei onde eles disseram que eu não deveria ir. Cheguei com farda, com honra, com silêncio. E o que eu deixei para trás não foi uma casa. Foi a ideia de que só é real aquilo que a família reconhece. Às vezes, o aplauso que salva vem do lado de fora. Às vezes, ele vem apenas de dentro. E é mais do que suficiente.